Bom, turminha, vamos falar agora sobre alguns métodos de separação de misturas homogêneas. A destilação simples, ela é utilizada para separar uma mistura homogênea formada por líquido e sólido. Por exemplo, se eu tiver uma mistura de água e sal. Essa mistura é colocada no balão de destilação e é aquecida. A água, quando ela começa a evaporar, o vapor de água passa por aqui e vai atravessar esse tubo aqui do condensador. Vocês estão vendo que eu coloquei aqui, tem uma entrada de água fria, essa água fria passa ao redor, passa em volta aqui desse tubo, ela não entra, a água fria que está passando por aqui não entra em contato com o vapor de água que está passando dentro do tubo. Essa água só passa ao redor desse tubo e sai por aqui. Tem um fluxo constante de água passando por aqui e saindo aqui. Essa água fria serve só para resfriar as paredes do tubo. Aí o que, que acontece? O vapor de água que subiu por aqui, entrou nesse tubinho aqui, quando esse vapor de água encosta nas paredes do tubo, do condensador, o que, que vai acontecer? O que, que acontece quando o vapor de água, lá que está saindo do chuveiro, ele encosta no espelho ou na parede, né, no azulejo que está mais frio? Ele não se condensa, não, o estado gasoso não passa por estado líquido, vai acontecer a mesma coisa. O vapor que estava aqui, vapor de água no estado gasoso, encosta aqui na parede fria do tubo, vai ocorrer a condensação, vão virar gotinhas de água e essas gotinhas vão ser recolhidas desse outro lado aqui. Então, vai chegar um momento que toda a água evaporou, passou por esse tubo do condensador e foi recolhida aqui nesse recipiente. Então a gente separou, a água vai ficar do lado de cá e o sal vai ficar do lado de cá. É o processo de destilação simples. Agora, e se eu tiver uma mistura de dois líquidos, por exemplo, água e álcool? Água e álcool também tem ponto de ebulição diferente. Um vai evaporar, né? Um evapora, como se diz, primeiro que o outro. Porém, o ponto de ebulição dos dois é bem próximos. Poderia acontecer, por exemplo, de eu começar a aquecer a mistura e, junto com moléculas do álcool que estão evaporando primeiro, saírem algumas moléculas de água. Então, a gente não conseguiria separar a mistura de forma correta. Separar esses componentes da mistura, né? Então, olha só, para destilação fracionada, os equipamentos utilizados são muito parecidos, né? A gente tem o balão aqui de destilação, que vai ser aquecido também, onde a mistura vai ser aquecida. A gente tem um condensador, que vai ocorrer da mesma forma para condensar para o local onde o vapor da substância vai se condensar, passar do estado gasoso para o líquido, e a gente tem um recipiente para recolher esse líquido que saiu. Só que na destilação fracionada, a gente tem essa diferença aqui, ó, tem essa coluna de destilação, que não tem aqui na destilação simples. Para que serve essa coluna de destilação? Vocês devem estar percebendo aqui, ó, que eu coloquei um monte de desenho de bolinhas aqui, são como se fossem barreiras, para evitar que todas as moléculas consigam atravessar e passar o condensador. Como assim barreira? Olha esse exemplo aqui, ó, é um tubo, é como se fosse a coluna de condensação. Vamos supor que aqui embaixo a gente tenha. Deixa eu colocar o desenho para ficar mais fácil de vocês entenderem também. Vamos supor que aqui embaixo a gente tenha o balão, aqui embaixo esse recipiente onde está toda essa mistura de água e álcool. A gente vai aquecer esse balão e o que, que vai acontecer? O álcool, que tem ponto de ebulição mais baixo, né, por volta de 78 graus Celsius mais ou menos, 78 e pouquinho, o que, que vai acontecer? Ele vai começar a evaporar primeiro. Então, as moléculas de álcool começam a passar aqui, quando elas tiverem energia suficiente, e começam a atravessar essa coluna de destilação. Só que aqui a gente tem barreiras. Essas moléculas, quando começarem a atravessar, várias moléculas juntas, né, formando vapor aqui, elas começam a trombar mesmo, a bater aqui, a se chocar com essas barreiras e acabam perdendo um pouquinho de energia nesse choque, mas elas conseguem continuar o caminho, desviar e continuar. Aí vai lá, esbarra nessa outra barreira, mas tem energia suficiente para desviar e continuar subindo. Então as moléculas vão batendo, perdendo um pouquinho de energia, mas vão conseguindo subir, desviar até passar por toda essa barreira aqui e chegar do lado de cá. Agora, a molécula de água, por exemplo, ela tem um ponto de ebulição mais alto. Então, por exemplo, essas moléculas demorariam um pouco mais a ter energia suficiente para elas conseguirem atravessar. Aí vamos nesse esqueminha aqui do lado.
Vamos supor que enquanto essa molécula de álcool aqui chegou na temperatura ideal para o álcool evaporar, essa molécula de álcool está evaporando. Ela tromba aqui, mas ela tem energia suficiente para continuar subindo. Tromba aqui, mas tem energia suficiente para continuar subindo até chegar lá no condensador e ser separada. Essa outra molécula de álcool também vai a mesma coisa, né? Várias moléculas juntas de uma vez, não é uma de cada vez, né? São várias moléculas aqui de uma vez. O que acontece? Se no meio desse monte de molécula de álcool que está subindo aqui, subir uma molécula de água também, vamos supor que ela consiga um pouquinho de energia a mais e consiga subir. Só que vamos lembrar aqui, a água, o ponto de ebulição dela é 100 graus Celsius, então ela precisa de mais energia ainda para conseguir sair, para conseguir passar para o estado gasoso, né? Conseguir se manter no estado gasoso. Vamos supor que essa molécula aqui tenha conseguido um tantinho a mais de energia do que as outras moléculas de água e comece a sair junto com o álcool. Ela bate aqui nessa barreira, perde um pouquinho de energia, consegue subir, bate nessa barreira, perde mais um pouco de energia e ela não consegue a energia suficiente que ela precisava para sair. Então ela volta para essa mistura. Enquanto isso, as moléculas de álcool estão conseguindo sair, porque elas têm energia suficiente para poder passar para o outro lado, para o outro recipiente. Aí o que acontece? Nós falamos, o álcool tem a temperatura de ebulição mais ou menos 78 graus Celsius, a água tem mais ou menos tem temperatura de ebulição 100 graus Celsius. Aí o que vai acontecer? Quando a gente perceber que a temperatura, a gente está com um termômetro ali perto, né, medindo a temperatura dessa minha mistura, para não deixar, para a gente poder ter o controle. Quando a gente percebe que está 78 graus Celsius, quer dizer que a gente sabe que está na temperatura de ebulição do álcool. Então a gente sabe que as moléculas de álcool estão conseguindo sair. E as de água estão sendo barradas aqui, ó. Elas pode ser até que uma ou outra tente sair, mas elas acabam voltando. Aí quando a temperatura começa a subir mais, 78 graus Celsius, 80 graus Celsius, 81 graus Celsius, opa, peraí, a gente sabe que já chegou já passou da temperatura de ebulição do álcool. Então, as moléculas de álcool já conseguiram sair. Ficou do lado de cá só a água. Se eu continuar deixando o fogo ligado, o que vai acontecer? A temperatura vai subindo, subindo, até chegar num ponto que as moléculas de água vão ganhar energia suficiente para elas conseguirem atravessar essa barreira. Aí elas vão acabar passando para o outro lado. E a gente quer separar essas misturas. Então, chegou numa temperatura, né, que a gente sabe que as moléculas de álcool conseguiram evaporar e passar para o outro lado, a gente desliga o fogo para manter as moléculas de água do lado de cá. Aí eu vou ter separado o quê? O álcool no outro recipiente e a água nesse balão aqui, nesse recipiente aqui. Tá ok? Então, esse processo de destilação, né, e destilação fracionada também, a gente tem que ter noção, tem que saber o ponto de ebulição de cada uma das substâncias para a gente poder controlar em que momento qual o momento que já separou a mistura que a componente que a gente queria e saber que momento, vamos dizer assim, desligar aquele fogo para não fornecer mais energia para as moléculas, ok?